Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Destrave Sua Carreira Cast, nosso pod aqui cheio de histórias que inspiram, profissionais incríveis que passam por aqui para ensinar, para inspirar, para compartilhar bastante da sua trajetória, do seu crescimento profissional. E hoje tenho a grande honra e oportunidade de trazer aqui não apenas um profissional disruptivo, mas um casal disruptivo que eu vou apresentar aqui para vocês com as minhas palavras primeiro. Uma é uma mistura que se complementa, né? Enquanto uma é mais agitada, outra é mais calmo, enquanto um é mais criativo, o outro é mais planejador, enquanto um é mais executor, o outro é mais estratégico, e tudo isso se complementa e faz com que eles estejam colhendo grandes frutos, grandes resultados, e eu sou muito grato também por poder contribuir um pouquinho na vida deles. Hoje eu recebo aqui ela, que é enfermeira especialista em estética avançada, Laura Schneider. Então, palmas para a Laura, primeiramente. Muito obrigada, Anderson, pelo convite. Estamos muito felizes por essa oportunidade. A gente sente um carinho muito importante por ti, então não teria como não aceitar esse convite e honrar da melhor forma possível. Que bom, satisfação é minha, seja bem-vinda. Muito obrigada. E também vamos apresentar aqui ele que é médico veterinário, especialista em nutrição de bovinos leiteiros. Também é o responsável pela parte financeira do negócio. Também é pintor nas horas vagas, serviços gerais, sabe de tudo um pouco. Vamos apresentar com muito prazer aqui também o Rodrigo, seu fiel escudeiro da Laura. Muito bem. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite, Anderson. E é um prazer estar aqui para nós ter esse bate-papo e conversar sobre toda essa trajetória nossa aí, essa, vamos dizer assim, nesse último ano, né, de experiência totalmente nova, né? Que legal, cara. Assim. Vai ser maravilhoso. E para quem não conhece a Laura e o Rodrigo, assim, quem é a Laura e o Rodrigo? Fala um pouco de vocês. Bom, acho que eu vou falar por mim, tu fala por ti. Pode ser. A Laura é uma jovem muito sonhadora que desde pequena sonhou muito alto e digamos que sempre caminhou com as próprias pernas, né? Então, eu sempre digo que tudo que eu conquistei hoje, apesar de eu ser muito jovem, né? Eu tenho 26 anos, mas essa trajetória foi toda a caminhada com minhas próprias pernas, né? Não teve nada ganhado, não teve auxílio externo. Então, desde o meu curso técnico, graduação, pós-graduação, foi tudo muito batalhado. Eu sempre trabalhei e paguei, né? Então, é muito gratificante estar aqui e também dizer que todos têm essa oportunidade de viver um sonho, viver uma vida extraordinária, como hoje a gente tem uma vida maravilhosa, né? Certeza. E todos que têm desejo de ser grande, de sonhar grande, eu sou um exemplo de que é possível. Orgulhosa? Muito, sem dúvida. Que bom. Você, cara, fala um pouco de você, quem é o Rodrigo, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Cara, o Rodrigo é uma pessoa, como diz a Laura, bem low profile, né? Eu fico mais nos bastidores, então sou médico veterinário formado, sempre gostei de animais, então vai fazer 14 anos que eu já estou atuando na área, né? E na mesma empresa desde o princípio, então cresci, fiz meu estágio, todo meu conhecimento foi lá dentro e eu agradeço eles pela oportunidade até hoje, tá louco? Não temos o que se queixar, então cresci dentro, né? Várias escaladas, hoje colho os frutos de todo Quantos anos nessa trajetória? 14 anos lá dentro. Me formei e fiquei 14 anos lá dentro. Legal. Então, venho de uma família que é totalmente aleatória do meu, né? Hoje eu sou CLT desde que eu me formei, né, na faculdade. E minha família é toda do ramo empresarial, todo do ramo hoje do ramo gastronômico, vamos dizer assim, né? Então, eles
deixa eu ver, desde os anos 90, então fazem 40 anos que eles estão nessa área, né? Desde lá de trás, até que eles vieram para Ijuí, né? E meu pai então faleceu, eles seguiram no ramo, então até eu vou tocando até hoje. E você foi o único que foi Saiu por um outro pouco caminho. da aba. Minha irmã também saiu um pouco, né? Também atua na parte de saúde aí, mas volta e meia ela dá umas pitoqueadas lá junto com a família, né? Que O legal. Rodrigo, ele vem de uma família empreendedora e ele ama o CLT, não se vê fora do CLT. E eu venho de uma família que nunca empreendeu e saí do CLT e botei a cara a tapa, sem nem saber como funcionava. A gente foi atrás, o Rodrigo me ajudou muito nessa parte, né? Teus pais, o que eles faziam? O meu pai é CLT, minha mãe também. Meu pai trabalha no supermercado, minha mãe trabalha lá no hospital onde eu trabalhava antes. E uma família, eu venho de uma família muito humilde, né? Tem irmão, irmã? Sou filha única, sou filha única. Morava num bairro bem distante, assim, da cidade, né? Lá de Gi, quem é de Gi sabe, eu sempre morei lá no bairro Modelo, que é um bairro à parte, né? É uma cidade dentro da cidade. Então, assim, eu levava às vezes 20 minutos, meia hora de ônibus para chegar até o Modelo. Então, quem teve uma criação lá, às vezes acaba ficando por lá, porque lá a gente tem tudo, né? Tem supermercado, farmácia. Dá pra trabalhar, viver lá, tipo, tudo Exato. isso. Tanto é que é um bairro maior do que algumas cidades, né? Então, viver a infância lá, numa família humilde, também eu não imaginava o que teria fora de lá, né? Então, assim, o meu vô, eu nunca vou esquecer isso, mas o sonho do meu vô, que faleceu, que era do pai da minha mãe, o sonho dele, assim, a minha meta pra mim era que eu fosse caixa do supermercado. Assim, se eu Eles chegasse. almejavam, tipo, se ela chegar no caixa do supermercado, vai ser uma realização pra Exato, família, é isso? Exato. Então, assim, eu ter o poder ali de ter o controle do caixa, ali era o topo, entendeu? Entendi. Legal. E vocês dois estão juntos há quanto tempo? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Parece mais. Passamos. Então a gente se conheceu um pouquinho antes da pandemia, né? Então já vamos abreviando um pouco a conversa. Eu acho que um dos momentos mais difíceis, acho que mais da vida da Laura em si foi a pandemia, né? Dentro do hospital. Por ser da área de saúde e tal. E ela tava dentro da UTI, então pessoas. Vocês se conheceram no meio disso tudo? Antes, a gente se Um conheceu pouquinho em antes. março, Janeiro. janeiro. Vocês se conheceram? Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Minha irmã era colega dela no hospital, e aí. Tu nem sabe a história. Então fala. A irmã do Rodrigo é fisioterapeuta, né? E eu sou enfermeira. E aí, na época, eu não era enfermeira, eu era técnica, né? E aí a gente tava comentando lá no hospital, na hora do intervalo, eu perguntei pra ela, tu não tem ninguém pra me apresentar, Fábio, o nome da irmã dele, né? E daí ela disse, pá, pior que eu não conheço ninguém solteiro, mas tem meu irmão. Aí eu pensei, meu Deus, né? Aí a gente saiu do plantão, aí ela mandou meu perfil pra ele e o perfil dele pra mim. Aí a gente começou a se seguir. Aí demorou até a gente se ver, eu acho, né? O Rodrigo curtia todas as minhas fotos, né? Comentava ali no direct. Respeitou, por pouco, exagerado. Aí ele tava de plantão, né? Um dia de veterinário lá, de sobreaviso. Ele trabalhava em Panambi. Aí eu disse pra ele assim, viu? Se tu quiser me ver, é hoje. Senão não vai ter outro dia. Aí veio ele bem parceiro, né? Exato. Quer dizer, quem sou eu, né? A última palavra é sempre tu. Eu vou mentir, né? Eu sei, entendo. Aí estamos Entendi. juntos até hoje. Como é que é o nome da Amanda que fez a... Fabiane. Fabiane. Obrigado, Fabiane. Olha aí. Exato. Legal, né? Tá bom, então, vamos lá. E conta um pouco, Laura, como começou o teu caminho na enfermagem? Eu comecei como jovem aprendiz no hospital da Unimed, lá em Juí, com 16 anos. Então, quando eu cheguei no hospital, eu fui direcionada para a coordenação de enfermagem, eu era jovem aprendiz lá. E na coordenação de enfermagem é uma sala onde os enfermeiros tinham acesso, né? Lá eles trocavam de roupa, havia uma escala, tinha conversas, reuniões, enfim. E ali eu observava eles e eu tinha
uma sensação de que, sensação não digo, mas um desejo de me tornar enfermeiro, né? E aí, naquela época, eu cursava o curso técnico em enfermagem. Comecei com 16 anos o curso técnico. Antes de eu completar 18 anos, eu já tinha finalizado ele. Por que a escolha pelo curso técnico? Enfim. Os meus pais, eles queriam que eu trabalhasse muito cedo, né? Quando eu tinha ali 15 anos, eles falaram, Laura, ou tu vai escolher um curso, ou tu vai trabalhar de jovem aprendiz no supermercado. Aí eu disse, vou ter que escolher alguma coisa para estudar, né? E naquela época, o que chamava assim mais atenção pro lado feminino era o técnico em enfermagem, né? Então eu não queria sair, não tinha muitas opções, tá? Aí eu fui pro técnico em enfermagem, fazia o ensino médio de manhã, ia pro técnico em enfermagem de tarde. Com 17 anos e meio ali eu finalizei o curso técnico, só que eu não podia atuar porque eu tinha que completar 18, né? Quando eu completei 18 anos, então eu era jovem aprendiz na Unimed, aí eu fui contratada como técnica em enfermagem. Comecei a trabalhar na UTI adulto, nossa, foi um choque, né? Quando eu cheguei com 18 anos ali, que eu me formei, eles me falaram, nossa, tu vai trabalhar na UTI adulto. Assim, meu Deus, né? Uma criança de 18 anos trabalhar num setor Não é que comum de envolve, acontecer com essa idade. exato, envolve dor, sofrimento, né? E eu era muito jovem, né? Porém, eu tinha que trabalhar, né? O que eu ia fazer? Eu precisava de dinheiro, como é que eu ia recusar? Então, sem dúvidas, fui, né? E assim, foi maravilhoso. Amo o intensivismo, me apaixonei. Comecei a atuar como técnica em enfermagem e tinha o sonho de me tornar mais. Fui fazer a graduação, então. Eu trabalhava como técnica em enfermagem de noite, cursava a graduação de dia. Foi algo assim que não foi muito prazeroso, teve muito sofrimento naquela época, né? Porque às vezes ficava 2 dias sem dormir, trabalhava de noite e ia direto pro estágio de dia. E às vezes ficava 2 dias ali, ia pro estágio, aí de noite ia pro plantão, no outro dia ia pro estágio direto do plantão, então às vezes ficava 48 Rotina horas, puxada. muito puxado. Mas nunca pensei em desistir, né? Sempre tive o apoio da família, sempre ali o apoio do Rodrigo. A gente se conheceu, acho que eu tava no terceiro, quarto semestre de faculdade. Não, já era mais. Não. Faz 3 anos que você é formado, bem dizer. Acho que era mais. Daí tu tava fazendo estágio na Juricaba. Quando a gente terminou a casa, tu tava na Juricaba fazendo estágio. Né? E aí, outra situação também, né? A gente fez a construção, né? Investiu um dinheiro para construir a casa. E aí acabou subindo um pouco a verba para nós ter um veículo ok. E a Laura ia com um carro que a gente tinha lá pra Juricaba. Pá, tá louco. Eu não sei como é que não aconteceu nada. Virada à noite era tenebroso, assim. Quanto tempo dava o trajeto e tal? Não, é que na verdade teve uma época ali da graduação que a gente tinha que fazer estágio fora de Juí. Porque era alguma coisa da universidade, enfim. Aí eu ia pra Juricaba, que é uma Dá cidade a uns- 40 minutos. Não, é 25 quilômetros. É. E aí a gente tinha um carro muito ruim. Eu ia amanhecida do plantão pra essa cidade sozinha. O carro, assim, horrível. Aí pegava O chuva. Bravo Foi o limpador primeiro? para-brisa. Foi o primeiro carro? Não. Eu tinha um carro Ah, 0 só que daí tu quilômetro. teve que Só que eu tive que arrumar vender uma pra terminar a época... casa, entendeu? Ah, tá, entendi. Pra não fazer dívida. Então eu Sim. tinha que alguma forma. Meu pai sempre trabalhou desse jeito e daí eu pedia ao papai, o que me diz? Vou pegar dinheiro emprestado, pedia dinheiro pra ele. Faz isso. Vai por aqui. Vende isso aqui, começa aqui tu vai trabalhando. Só que O que não funcionava no carro que embaçava tudo? não funcionava nada, só ligar o motor. Não funcionava nada. Aí tinha que ir com os vidros fechados e daí chovia e eu ia É amanhecida. amanhecida, né? Nossa, Isso faz nunca quanto? mais. Nessa época faz quantos anos? 2022, Ou dois? 2022. E aí era no meio da pandemia, né? Então, assim, o pessoal, tanto enfermagem, medicina, enfim, o pessoal da de saúde, saúde. físio, quem trabalhou no intensivismo, na UTI, nessa época da pandemia, foi algo surreal, né? Então, assim, a UTI que eu trabalhava tinha capacidade para 9 leitos, a gente chegou a uma fase que estava atendendo 26 pacientes, né? Com uma equipe reduzida, porque o pessoal se contaminava, pegava Covid, tinha testado. Então, hoje, se eu te falar, eu não lembro exatamente dessa época, porque eu sinto
que o meu cérebro ele fez uma autodefesa, sabe? Então, se eu saio na rua, a maioria das vezes eu não reconheço familiares, nem pacientes. Eu lembro de pontos, assim, chaves, pontuais daquela época, Alguns que sabe? marcaram, né? É, mas eu não tento também trazer à tona e nem recapitular, porque foi realmente algo. Sim, imagino. A Gabriela é minha esposa é médica também, então deu pra acompanhar um pouquinho de noção, né, do que foi aquele período lá, enfim. E a Imagina, Laura chegava em casa, era uma choradeira, e começou a tomar remédio pra dormir. emoção, né, É. imagina. E Pra quanto desligar. tempo tu ficaste nesta área de enfermagem e tudo mais ao todo? Em 2026, agora, deu 10 anos, né? Então, eu 10 comecei anos. com 16 anos lá no hospital, fiquei até os 26. Início desse ano, eu te procurei, então, porque eu tinha um apego emocional muito grande pelo meu emprego como enfermeira no hospital. Eu sentia que eu devia muito pro hospital, sabe? Então eu não conseguia encerrar esse ciclo. Como eu iniciei muito jovem lá e passei por graduação, pós-graduação, tudo lá dentro, parecia que eu não conseguia me desligar emocionalmente deles, né? E aí foi então que eu te procurei, porque eu precisava de um auxílio nesse sentido, para me ajudar a dizer assim, Laura, vai ficar tudo bem, pode pedir desligamento, sabe? Apesar Sem de. culpa. Exato, naquela época eu já estava ganhando financeiramente o que eu ganhava no hospital, porém tinha esse apego, né? E eu precisava de alguém que pegasse na minha mão e dissesse: Não, eu confio em ti, vai lá que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. E obviamente tu não tinha essa certeza, né? Mas tu me falou e que me confortou, né? Lembrando que tu trabalhava, então, 12 horas um dia, outro dia tu ficava no... Isso. Lá, como eu trabalhava como enfermeira, eu finalizei a pós-graduação no ano passado. O turno de enfermagem lá, a gente trabalhava 12 horas e folgava no dia seguinte. Então, eu trabalhava um dia sim e no dia seguinte eu atendia na clínica, né? No início, tive muitas pacientes que são da área da saúde, né? Então, enfermeiras, as minhas colegas, fisioterapeutas. E aí, conforme foi passando os meses, foi. Claro, não foi um tempo tão grande, né? Foi um tempo bem Sim, pequeno. sim, sim, Mas foi aí, rápido, né? exato, foi começando a aumentar essa demanda. E aí, acho que depois de 4 meses, 5 meses, né, empreendendo assim, Começou em setembro, outubro, novembro, dezembro. É, eu resolvi 4 fazer essa meses. transição de vez de Mas carreira. deixa eu só voltar umas casinhas ali pra mim entender algo também. Tu mencionaste aqui alguns pontos bem relevantes, né? Tu falou que você veio de uma família e, né, que tinha, não se imaginava, né? Acho que nunca ninguém imaginou que alguém teria alguma possibilidade nesse sentido. E aí de repente você entrou, então, como técnica e já viu outros profissionais ali, os quais você se inspirou, né? E aí você já chegou ali como enfermeira, quem sabe, onde não se imaginava, um ambiente que você estava a chegar, né? Exato. Você lembra assim qual foi o momento em que você percebeu que tipo não é mais isso, quero algo a mais, assim? Eu sempre via a enfermeira da UTI adulta, a enfermeira do intensivismo, como uma referência, né? Desde lá dos 16 anos. Então, eu fiz o técnico, fiz a graduação. E aí, depois que eu me formei na faculdade, eu fui logo contratada, fiquei um período fora da UTI adulto e eles me pediram para retornar. Retornei, sem sombra de dúvida, porque era um setor que eu amava muito, né? O meu sonho era ter um dia específico, porque lá a gente trabalha em regime de escala, né? Então eu gostaria de ter um dia fixo, uma equipe e um setor fixo, né? Uhum. E aí eu cheguei nisso. Cheguei no setor dos meus sonhos, no horário dos meus sonhos, com a equipe dos meus sonhos. E aí eu pensei, e agora? Será que é só isso, sabe? Então significa que eu vou ficar aqui. Quis tanto estar nessa posição, mas agora é algo tão pouco pra mim, sabe? Eu penso que tem uma vida extraordinária pra mim viver lá fora, viagens, Que trabalho, tu percebeu que aquilo ainda não te entregaria aquilo que tu já entendeu que merecia ou poderia chegar, algo assim, isso? exato. Eu cheguei nessa posição e eu pensei, tá,
era isso então, né? E eu sentia que que eu sou muito jovem, né? E que eu teria muita coisa para desbravar ainda, né? E estando lá, me impedia, assim, de alçar voos maiores, Sim. né? Porque tem posições dentro do hospital que não tem como a gente subir, né? Chega ali num nível e é aquilo É ali isso. e é Tem um isso. plano de carreira, né? Sim, sim, é o que é, digamos Exato. assim. E da onde que veio a ideia, como surgiu a ideia, enfim, de migrar para a área de estética? Eu sempre gostei da área da beleza, né? Sempre me identifiquei muito. E a vida, ela foi me levando nessa questão da enfermagem, né? Lá desde o curso técnico, porque não tinha muitas opções para a área feminina. E aí a graduação meio que veio ao encontro, porque era uma sequência meio lógica, né? De, fez o técnico, enfermagem, vai fazer a graduação. Mas não era assim, o meu sonho, o meu objetivo de vida, mas foi o que a vida foi me levando e eu fui vivendo. Qual que era a pergunta mesmo? Por que área de estética? Ah, Como tá. surgiu a área de E estética? aí, por vir desses 8 anos de enfermagem, trabalhando com muito plantão, né? A gente às vezes perdia momentos especiais da família, sábado, domingo, aniversários, às vezes trabalhava de noite. Então eu tinha o desejo de sair um pouco dessa rotina do plantão e associar com algo que eu gostasse, né? Como eu trabalhei esse tempo todo em UTI adulto, foram momentos mais tristes do que felizes, né? Por causa das doenças. Então eu sabia que eu queria viver algo bonito, sabe? Deixar as pessoas bonitas, E ver o também, e o sorriso. que pesou muito foi o estilo de vida que tu gostaria de ter que você não tinha. Tipo isso. Exato, assim, a nossa qualidade de vida, então, mudou muito em questão do esporte, sono, alimentação, e aí eu não conseguia trazer ao encontro da rotina do plantão, né? Fora os momentos especiais em família também que a gente acabava perdendo. E também esse desejo de gerar beleza e ver coisas bonitas, né? Hoje a minha paciente, o paciente chega até a clínica e ele sai sorrindo, né? Sai feliz. Coisas que antes, nesse período que eu passei, era um pouco mais complicado, né? Questão de doença. Entendi. Qual que foi o maior medo que vocês tiveram, assim, né? Enfim, na hora que ela. Qual foi o maior medo que tu teve, assim, na hora que ela falou que queria fazer essa transição, essa migração e tal? Teu, Cara, no caso, né? assim, ó, nós vínhamos até conversando no carro sobre isso, né? Vamos supor assim, o salário que ela já ganhava não era uma coisa assim exorbitante, né? Então, qualquer coisa que ela fosse fazer, acredito eu que ela se sairia bem. Só que não tinha oportunidade. Eu me lembro até hoje, ela, talvez fazer, tem uma pós em Passo Fundo de estética. Mas Passo Fundo, né? Vai casar com os plantão, não sei o quê. E daí meio que ficou, né? Um período, daí a pouco ela, abriu uma pós na Unigi. Eu falei, então vamos fazer. Faz, investe, esse valor aí tu vai investir, é um investimento, não vai fazer falta para nós. E futuramente isso aqui tem tudo para colher os frutos, né? Então, de primeiro momento a gente, vamos fazer isso aqui, tu vai trabalhar em horário alternativo, a gente vai de Associar. primeiro momento ela já queria uma sala gigantesca. Eu falei, não, calma, respira, vamos devagarinho, vamos com os pés no chão, E não vamos. sempre foi fácil vocês conversarem sobre Super. isso, tá? Tá, e aí chegou o momento que teve que ocorrer, o momento que foi ao natural, sabe? Porque o primeiro mês que ela já trabalhou, já deu super. A nossa conversa era aquela: o momento que tu estiver ganhando o que tu ganha no hospital, tchau. Não precisa mais ficar no hospital, não precisa ficar sofrendo. Essa foi a meta, tipo assim. Mas o primeiro mês já deu. E a disciplina É, também pra se e aí manter. a gente só foi moldando, né? Fazendo alguns ajustes. No primeiro momento era como MEI, mas ali a pouco já tinha ultrapassado o valor do MEI até o fim do ano. Assim foi indo. E assim foi indo. Começou a ganhar escala. Bom, a partir dali a gente já viu. Já vamos ter que ampliar. Mas o Rodrigo, ele sempre no início ele dizia, né? Tipo, tem que pagar as contas, né? Quanto é que tu gasta com cartão de crédito? 3 mil. Isso que tem que ganhar.
No mínimo, né? Pra gente viver, né? Reto e Não- direto. É. E teu maior medo, lembra qual que era, assim? Ou alguns que você Era não lembra ter esse nessa? dinheiro pra pagar o tanto que a gente... Não, eu acho que era não ter pacientes. Não ter Eu paciência. acho que quando a gente começa, assim, nessa área, que é uma área que já tem muito profissional, né? Então tu pensa, bah, será que as pessoas vão confiar em alguém que tá começando agora, vão entregar o rosto pra uma pessoa que acabou de se Isso tudo formar? pensamentos que você Intrusivos, né? tinha ali. Mas aí a gente tinha aquela outra situação. Pô, ela trabalhou anos na enfermagem, então ela tinha vamos dizer assim, o manuseio com Tinha agulha, se apegaram seringa. também na experiência que ela Se tinha. desse alguma intercorrência, ela já estava pronta para isso aí, porque ela já trabalhava no intensivismo. Então tinha os prós, tinha os contras, mas no fim o caminho foi se moldando. E justamente não ter o investimento alto do início foi nessa questão de não ter a prática no que ela faz hoje para ganhar essa prática e ganhar a confiança dos clientes, indicação, de cliente vai indicando para o outro. Dali a pouco, realmente, ela começou com o valor X porque ela não era tão experiente, hoje já é um valor Y porque ela já tem um mercado, então foi uma trajetória. Não foi tão difícil assim, sabe? Não, acho que foi, vamos dizer assim, foi bem automático, assim, não Bem elaborada, bem planejada, elaborada, né? não, sem muitos planos mirabolantes assim de início. Planos tinha, né? Lógico. É, na verdade a gente foi pelo caminho mais seguro, né? Eu É, iniciei numa sala pequena, numa sala terceirizada, não tive quase investimento, comecei a ter o retorno, O guardei, serviço foi feito pelo pedreiro, né? serviços teve gerais. economia dos serviços gerais. Aí todo esse valor que entrava então era guardado. Teve a Quando disciplina, né? Exato. Então, quando a gente decidiu expandir e fazer a nossa clínica, não teve empréstimo nem nada, porque a gente já tinha essa segurança da reserva que a gente Então, estava esse valor economizando. que ela faturou até nós iniciarmos a ampliação, ela reinvestiu na clínica, né? Então, claro, eu acabei dando um aporte também para nós não fazer nenhum financiamento, mas deu tudo certo. E como que vocês chegaram até a mentoria? Ali foi com a Laura. O Rodrigo, ele não, no início, ele não sabia, né? Eu tenho uma amiga minha que no ano passado, quando tu fez a mentoria em Santo Ângelo, Treinamento? o treinamento, como é que, sucesso profissional, né? É. Aí tinha ingressos para vender, enfim, e o ingresso era vendido somente para dupla, né? Para duas Tinha pessoas. um lote isso, Era, né? duplo. E aí a minha amiga, eu não conhecia o trabalho do Anderson, a minha amiga conhecia. E aí ela tinha comprado com uma outra amiga esse ingresso em dupla. E aí chegou perto do dia, a amiga dela teve um outro compromisso e ela me convidou para ir junto com ela. E aí eu fui, conheci teu trabalho. E dali em diante ficou meio. Qual que era a tua dificuldade naquele momento que te motivou ir lá e tal? Eu acho Que que momento? realmente era transição de carreira. Naquela As época ali, era em inseguranças, outubro, novembro, né, que foi o novembro, treinamento. É, outubro, né? outubro. É, então eu já tinha essa perspectiva de fazer a transição. E aí eu fui realmente com esse intuito, né, de aprender sobre a profissão, autoconhecimento também. E ali eu conheci teu trabalho. Foi assim, Foi assim. entendi. E essa minha amiga acabou indo para outra área. E aí, no fim, eu que fui a convidada, fui E adiante aí e ela caiu não. pra mim lá, pá, ó, o valor é esse aqui, meu Deus, tudo isso pra mentoria, cara. Todo investimento que eu tenho que fazer agora, pá. E o investimento que a gente fez foi Puta, vezes várias 7. vezes. 17 para mais, É, deixem claro, né? É, entendi. Quem era a Laura ali, o Rodrigo, enfim, quando vocês chegaram, né, na mentoria e o que mudou hoje para quando chegaram e hoje? eu acho, na minha visão, né? Eu era muito imatura em questão de gestão, né? Então, hoje na minha clínica, os processos eles são bem alinhados, né? Questão de desde que o paciente chega tem todo um percurso que ele caminha dentro da clínica. Eu sei por onde ele deve entrar, onde ele deve sentar, quais são o passo a passo. Tem os POPs, tem a parte de planilha, gestão, tem a conversão. Então
tudo isso fez com que a gente cortasse caminho, sabe? Eu tenho certeza que se a gente fosse com as próprias pernas, nós demoraríamos muito mais para ter o que a gente tem hoje, né? Tanto de paciente, quanto de poder aquisitivo, quanto de sucesso, realização, né? Então, sem sombra de dúvida, tu cortou muito caminho nesse sentido. Disse, ó, não vão por esse lado, vão por esse, vão com mais calma, é assim que funciona. A questão de CNPJ e tudo mais, não tinha noção nenhuma, porque eu sempre fui enfermeira, né? Então a gente não entende essa parte do empreendedorismo. A questão de planilha, de anotar valores, né? Quanto entra, quanto sai. Quando eu ouvi a palavra Prolabore, eu não sabia nem o que que era. E aí eu não sabia nem o que era essa palavra. E aí depois eu descobri. Então a gente estipulou um Prolabore pra mim. Então é isso que eu gasto, né? Até E hoje. é isso O que tem que que ganhar pra é. isso aqui entrar. Então, o que Isso. entra, o que sai, o meu Prolabore, independente se eu faturar muito mais que ele ou menos, né? Então, ele sempre vai ser o mesmo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha segurança em não falir, né? Porque quando a gente abre uma clínica, existem muitas pesquisas que dizem que em 2 anos a tendência é falir, né? Se tu não tem uma gestão bem organizada. Então, a nossa prioridade foi isso, colocar tudo na ponta do lápis, ter os processos bem alinhados. Hoje eu tenho POP lá na clínica, tem tudo bem organizadinho, né? Tem os prontuários. Então, o paciente vem, faz o procedimento, eu coloco todas as etiquetas dos produtos em prontuário, tudo registrado, tem contrato. Então, é algo que te profissionaliza mais perante a sociedade, te dá um respaldo técnico bom e que te coloca em outro patamar também, né? Antes, quando eu trabalhava nessa sala menor, era tudo no boca a boca. Já vendi várias vezes, tipo assim, ó, fulano, tá bom, eu vou fazer e mês que vem tu me paga, né? Então eu tô até hoje recebendo, inclusive. Mas hoje não é mais assim, né? Então é sem dúvidas surreal, assim. E você? O que tu percebeu de diferença aos teus olhos? A Laura, nessa parte, realmente evoluiu muito. A parte organizacional dela era terrível. Era uma desorganização que não tinha cabimento. Ela é da criatividade também. Mas tá louco. Dá o Instagram pra ela, faz mágica, mas tira o Instagram, ela era muito No desorganizada. Instagram, um leão, fora um gatinho. Então hoje ela é muito mais organizada, então ela tem a rotina dela, ela sabe o que ela tem que fazer. E ponto final, né? Enquanto não tem cliente, ela tá lá editando vídeo e tá lá produzindo. Alguma coisa ela sempre tá fazendo. Então ela. Ah, tem tua própria clínica, tu. Cara, ela trabalha o dia inteiro. Não tem assim, vou trabalhar da 1h30 às 6h30 da tarde, amanhã não vou trabalhar. Não. Se tem que trabalhar. Inclusive, uma coisa que me marcou muito quando eu fui fazer a transição de carreira, como eu trabalhava no hospital um dia sim, o dia não, eu atendia na clínica, eu disse pro Anderson, mas Anderson, por que que eu tenho que pedir desligamento do hospital se eu não tenho a quantidade de paciente ainda Boa. pro dia seguinte, né? E aí o Anderson disse assim, mas Laura, não é porque tu não está atendendo que você não vai estar trabalhando. Você tem Instagram, tem marketing, tem gestão, tem que mandar mensagem para cliente, tem muito mais coisa envolvida. Tem a parte financeira, tem milhares de coisas para estar fazendo. Então, sim, não é porque você não está lá na maca injetando um produto que você não vai estar trabalhando. Então eu, nos bastidores, a grosso modo, eu sempre fazia feijão com arroz, né? Quanto que entra, quanto que sai, essa parte eu mantinha. Mas eu não tinha muita noção, por exemplo, dessa parte de social seller, de Instagram, de fazer essa captação de clientes. Então isso ajudou bastante. Hoje, o Instagram hoje é uma ferramenta que não sei quantos por cento ele não levantou esse número ainda, né? De pacientes que vêm pelo Instagram, mas é muito grande, né? Então do jeito que eu não usava muito Instagram, só para olhar as histórias dos outros, vamos dizer assim, né? Foi uma descoberta única, assim, que abriu bastante os olhos, né? Então, e vários desafios, né? A gente hoje tem a secretária, então, para nós, imagina,
Ali era carteira assinada e eu sou carteira assinada, era pouco tá com uma funcionária. Uma clínica com negócio. Tudo aconteceu muito O rápido, negócio tá né? girando, sabe? Então, mas deu tudo certo. E vocês viraram rápido essa chave, né? De, tipo assim, de virar empresário, né? Setembro, hoje é julho. Mas ali na mentoria, ali no início de janeiro que a gente começou, que foi que alavancou, né? Isso. Mas eu acho que é por aí, tia. Mas Deu meio ano, assim, até agora, o processo tipo, todo. 6 vamos dizer meses, assim, né? que de saiu lá mentoria. saiu do CLT Claro, pra tá muita coisa, 100%. assim, muita coisa. Não do CLT, eu acho que faz uns 4, 5 anos. Em março, ela saiu, começamos aí, da verdade. final de fevereiro. Dia 28 de fevereiro foi o último dia. Mas a questão desde de vigilância, né? Desde. A gente sempre teve o contador, né? Que era o Rodolfo, hoje agora é a Ana, né? Então que dá todo o suporte pra nós. Essa parte aí ela faz tudo, então. Então, a gente transformou a marca numa empresa, né? é. Nós temos hoje uma empresa correta perante todas essas questões, né? Desde quando a gente foi fazer os valores e princípios da empresa e tudo mais, isso era uma das coisas sobre ética, profissionalismo. Então, de que o paciente entra na minha clínica, eu não indico para ele nada que eu não faria em mim, sabe? É um princípio que tu segue. Exato, sou transparente, tudo registrado em prontuário, não fico omitindo, mostro os produtos que são injetados. Então, assim, eu sou o mais transparente possível e eu acho que isso faz com que a gente sempre esteja recebendo pacientes novos, né? Porque vão um conversando com o outro, né? A gente teve, né? Foi correto. Foi correto. E então, hoje eu acho que uma coisa que a gente tá apanhando um pouco, a gente mudou o sistema, então um negócio que a gente tá batalhando, o CRM tá saindo, tá devagarinho, mas tá saindo. Tá saindo. Mas cada aula e cada videólogo, os caras lá, um negócio que tá louco, uma eternidade. Mas Os bastidores que o pessoal não enxerga, né? enxerga, Que tá sendo feito, né? aí tu faz é uma coisa nova, né? O programa, a gente já trabalhava com esse programa desde o outro programa desde de setembro do ano passado. Desde que a gente começou, desde que eu comecei e atendi o primeiro paciente, eu sabia que eu tinha que ter um sistema. Então, era tudo, o paciente chegava, eu anotava todos os dados, eu já tinha o controle desde lá do início. Talvez por eu ter passado por isso no hospital, né? Porque a gente teve a implementação do sistema, então eu sabia que eu tinha que ter um prontuário eletrônico, não tinha por que usar papel, né? Já que a gente tá entrando em uma outra era, eu sabia que tinha que ser algo eletrônico. E involuntariamente eu sabia que a organização tinha que ser ali, né? E aí, claro, com o tempo a gente vai se organizando melhor, aí a gente atualizou para outro sistema. Tá melhorando na nossa última mentoria, né? Tudo que o Anderson passou para nós, manualmente está sendo feito. Por exemplo, nossa CRM hoje é a Duda. E nós, né? E nossa, a secretária e nossa é o nosso CRM, mas ela faz lá no papelzinho. Mas agora tá saindo outra. Conseguimos exportar todos os dados do outro. E não é algo que seja prazeroso, confortável, Não, muitas de vezes, jeito nenhum. mas nós entendemos que Mas é dali que sai o dinheiro. é necessário, né? E isso também, Anderson, vem muito ao encontro com o Instagram, né? Então eu aprendi que se tu tá triste ou se tu tá feliz, é o teu trabalho, né? Então eu vou gravar conteúdo. Aconteceu alguma coisa. Não importa, é o meu trabalho, né? Eu acordo de manhã, faz parte do meu trabalho hoje o Instagram, né? Tanto a captação de cliente, quanto aparecer, mostrar os bastidores, eu encaro como trabalho, porque a gente tem pessoas que acham, que fulano tem jeito para Instagram. Não é bem assim. Tem dias que a Não gente. é só isso também. Exato, tem dias que a gente não quer aparecer. Mas é o Um trabalho. mês é diferente do outro. Esse mês tu faturou um horrores, mês que vem tu vai ser um mês inferior. Sei lá. Até E a aí, gente ter um nesse controle. detalhe, eu tenho que ficar segurando a Laura, né? Que chega lá dia 15, não vendi. Que agora aqui, mês passado eu vendi tanto. Não tem nada, nunca teve um pontinho de ansiedade. Nossa assim, Viu? Eu descobri o que já eu melhorou sou. bastante, né? Eu faço na terapia, Pô, né? que na agora eu tô última fazendo mentoria da terapia. semana passada, tu viu a choradeira, né? Aí tu pede como é que foi a última semana, cara. Maravilhoso, né? Sabe que agora eu descobri o que eu sou. A minha psicóloga disse que eu sou workaholic. Eu não sabia o que era, né? Eu tive que pesquisar, obviamente, mas é viciada em trabalho. Então eu trabalho muito. E até isso é um dos meus defeitos, né? Às vezes, final de semana, eu tô trabalhando, visualizando. Às vezes eu sento pra olhar uma série, mas o meu pensamento já tá
lá E longe. nesses meses, são 4 meses, então saiu, no total são 6 meses, por ali, um pouquinho mais, enfim. Quantos por cento vocês acreditam que os resultados melhoraram Cara, desde não lá fiz do a conta, início? mas vamos supor. Acho Deixa, que. Ai, deixa eu pensar. umas 70. Vamos botar em vezes, tá? Depois tu 7 calcula pra você. vezes, eu Não, acho. vai aquele primeiro mês lá. Já mais do que Não, nunca triplicou, imaginava. né? Não. Ih, cinco vezes, cinco Né? vezes. Digamos, vamos chutar um Quintuplicou. número. Tipo, sei lá, Quintuplicou, né? vamos chutar 10 e aí foi pra 70, Tá, né? e nem sei se pararam para pensar nisso, mas agora eu vou fazer pararem para pensar, caso não tenham feito. Ao que vocês acham que se deve um crescimento assim, foi rápido, né? É bem atípico, assim, né? Onde vocês acreditam que a gente falou de várias coisas, assim, mas se cada um pudesse dizer assim, na sua opinião, Na cara, minha opinião, juntou o teu conhecimento com a facilidade da Laura no Instagram. Eu acho que isso isso é a tua aí, na minha visão. visão, é essa aí. É absurdo a facilidade de falar, de se comunicar, de se expressar. E fora a questão de experiência que ela tinha vindo do hospital, né? Então, às vezes, chega um cliente lá, vim contigo aqui porque eu sei que se der alguma coisa, tu vai conseguir me auxiliar, né? Às vezes pode ocorrer uma intercorrência dentro do processo, faz parte do processo, tem chance, né? Mas enfim, na minha visão é isso aí, não sei. E o Rodrigo tem razão. Eu acho que o que fez a gente crescer tão rápido foi basicamente isso. A questão do hospital influenciou consideravelmente, né? Como eu trabalhava muito essa parte técnica de injetáveis, agulha, curativo, puncionar, às vezes acessos dificílimos, né? No intensivismo a gente trabalhava o tempo todo com pacientes graves, né? Então tu tinha que ter um manuseio muito tu tinha que ter muita destreza, né? E aí quando eu fui para estética, foi muito fácil para mim nesse sentido, porque eu já estava acostumada a manusear agulhas, injetáveis, e aí chega numa face, eu consigo lapidar ela com muita facilidade, porque eu já venho de 9 anos manuseando agulhas e tudo mais, né? Fora intercorrências, né? Como a gente vivia sempre com emergências, então tu se manter firme, com postura, acalmar o paciente, lidar com o pós também depois, fez com que eu me desenvolvesse muito mais rápido, tendo essa bagagem, né? E também a questão da honestidade, né? Nós somos pessoas muito transparentes, né? Honestas com os nossos pacientes, então isso faz com que gere confiança e que suba mais rápido, né? Entendi. Você é muito presente nas redes sociais, né? Instagram, stories, vídeos. É um dos teus pontos fortes também, né? Mas não é fácil. Não significa que é fácil, ser disciplinada, constante e tal. E ao que se deve pra ti, assim, essa naturalidade de ser constante, de conseguir cumprir com vontade, sem vontade, né? Essa constância que você tem, o tanto que tu já tem evoluído também nesse sentido. Eu acho que para mim foi muito natural, porque desde muito jovem faz parte de mim ser autêntica, né? Então eu não tento vestir máscaras que não são minhas, né? E isso eu demonstro muito no Instagram também. Então lá eu tenho as minhas fragilidades, eu sou eu mesma, eu não sento com e boto gravar um vídeo 10 vezes, né? O que sai porque sou eu sou assim, né? Quando eu era jovem, sempre fui líder de turma. No hospital também, sempre quis ser enfermeira, porque eu sempre tive facilidade em fazer essa gestão de pessoas, conduzir equipe. Então, para mim é muito fácil ser líder, né? E eu percebi de uns anos para cá que as pessoas involuntariamente eram influenciadas por mim, sabe? Então, às vezes, postava uma roupa, onde é que tu comprou essa roupa? Às vezes fazia um cabelo,
e eu via que as pessoas me seguiam, curtiam e iam lá na pessoa fazer o cabelo. Comecei a fazer cross, teve um pessoal ali que começou a fazer crossfit. Então eu percebi que involuntariamente as pessoas me seguiam, né? Então eu pensei, bom, por que que eu não vou usar isso ao meu favor, né? Não sabia o que ia fazer ainda, mas sabia que eu deveria trabalhar com isso, né? Então, assim, hoje eu trabalho também com o Instagram nesse sentido de ser presente, não importa, seja noite, seja dia, faça chuva, faça sol, eu sei que eu tenho que ter a constância ali, que faz parte da minha rotina, né? E eu sempre tento inspirar as pessoas também a serem elas mesmas, né? Eu acho que a autenticidade foi, sem dúvida, algo que me ajudou muito, sabe? Não vestir uma máscara que não sou eu, né? Tanto é que hoje eu passo na rua, converso assim com todo mundo, ou não sou, ai, mas ela saiu do hospital, começou a empreender. Não importa, eu sou a mesma pessoa desde que eu comecei lá no hospital com 16 anos. Se eu te conhecesse lá no hospital com 16, sei lá, tu fosse da higienização e 10 anos agora, eu sou a mesma pessoa, eu vou te tratar da mesma forma. E eu transpareço muito isso, eu acho que é uma das qualidades, sabe? E é normal que quando a gente cresce rápido assim, é histórico, né? Até Jesus Cristo era muito criticado por ser coerente, por seguir aquilo que ele acreditava, era odiado, né? Então, quem somos nós que não somos perfeitos para não sermos também julgados, criticados? Então, acredito que nessa caminhada também acontece ou pode estar Sim. acontecendo, vai acontecer. Né? Isso. Como a Laura chegou lá, é isso, aquilo, quem sabe possa chegar em algum momento nesse universo que a gente vive. Como que tu lida com essas situações? Pra ti é tranquilo, tu tá em paz, ou já foi difícil? Olha, eu acho que em todas as profissões tem isso, né, Anderson? Mas a gente sempre tem aquela questão da comparação, né? A gente não importa se a pessoa tem 10 anos de experiência, às vezes tu se compara com aquela pessoa. Te deixa muito chateado. E aí também tem pessoas que, quando tu começa a ter sucesso, quando tu começa a ter paciente, quando as pessoas veem que tu tá bem, ou que tá, às vezes que tu tá melhor que elas começam a inventar muitas coisas a respeito de ti, né? E aí Já conviver, aconteceu? sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, conforme a gente vai crescendo, eu sei que o meu alvo nas costas vai aumentando, né? Então, tem muita gente que fala, inventa coisas, mas, assim, no meu Instagram hoje, eu me desvinculei de muita coisa que não me faz bem. Então, eu não gosto de fofoca, não gosto de ver coisas que não contribuem para o meu dia a dia, para minha rotina. Então, eu parei de seguir muita gente, inclusive pessoas da mesma área que eu, para mim não ficar me comparando, né? Hoje eu vivo a minha vida tranquilamente. Eu sigo pessoas que são muito bem-sucedidas da área da estética, que é as que eu almejo. Como inspiração. Exato, que eu me inspiro. Mas assim, pessoas que não me agregam e que vão baixar a minha energia, eu prefiro manter distância, não sigo, não quero saber. Às vezes as pessoas vêm na consulta, querem falar, não me importa, sabe? Até às vezes eu falo, o Rodrigo, às vezes eu chego em casa e aí dias depois ele fica sabendo de alguma fofoca, alguma coisa, né? E ele me diz assim, mas por que que tu sabia e tu não me falou? Eu disse, amor, Tu é aham. desses, Eu digo cara. pra ele, isso não vai Tu quer acrescentar estar nada. atualizado, tá? Tô brincando. Isso não vai acrescentar nada na nossa vida. Eu recebo informações quando não são coniventes com o que eu quero ser, eu deixo fluir, sabe? Não fico guardando. E às vezes eu Não nem toma repasso. espaço Não na tua só mente. disso, né? A gente já, tipo, até de participar de algum janta mesmo, de coisa que a Rever. gente participava muito mais. Trocou as amizades, escutei, A gente normal. começou a ficar mais resguardado, Seletivo, né? seletivo, começou a ficar mais por casa, a gente faz a nossa viagem a dois, a gente faz. Começaram a dizer muito mais não também. O estilo de vida Entendi. ele vai mudando, né? Hoje o que não nos agrega já não faz mais parte da nossa vida, né? E tá tudo bem, né? A gente fica feliz por isso, né? Por não, às vezes, não precisar estar em algum lugar que a gente não queira, né? Que bom. Você mencionou antes que
que trabalha muito, né, e tudo mais, tem dificuldade de desligar às vezes. Eu também sou parecido. O Rodrigo também trabalha bastante, né, sempre. Como faz, né? Como vocês fazem para no meio de tudo isso, né, manter uma rotina casal, manter uma rotina saudável de um casal saudável, como que separa, se separa, como que é um pouco essa rotina de empreender juntos, enfim, e manter um relacionamento saudável. Cara, nossa rotina de segunda a sexta é a mesma, né? Hoje às vezes eu vou trabalhar toda manhã, né? 7h30 tô na ativa, né? A Laura acaba que por eventual acaso pela manhã ela acaba ela faz academia, coisa que eu não faço, né? Em turno inverso, né? Então, é, essa é a rotina da Laura. Eu vou o dia inteiro fora. Se eventualmente eu consigo almoçar em envio, eu almoço com ela. A gente faz essa refeição juntos. Não, mas eu acho que o Anderson, ele quis saber, eu acho que hoje nós, eu e o Rodrigo, Em nós que momentos que priorizamos conseguem priorizar o isso, relacionamento, hoje ter Sempre, momentos mas juntos, assim, né? eu queria reparar o seguinte: sempre quando a gente pode estar juntos, nós estamos juntos. sim, Né? Nesse meio, nessa turbulência CLT de com CLT com empreendedorismo. empreendedorismo, né? Então E Mas é hoje, corrido, tipo, a gente vai se ver, na maioria dos dias a gente vai estar juntos como casal. só de Depois noite. do cross, depois do nosso treino, às 8h30 da noite. Hoje a gente prioriza muito a qualidade de vida, né? Então a gente pratica muito esporte, tem uma alimentação saudável, tem horas de sono coniventes com o que a gente Às deseja vezes. desempenhar durante o dia. Então hoje a gente tem uma visão diferente, né? Depois que a gente começou a praticar esporte, principalmente o esporte competitivo, né? Que um deles é o CrossFit, a nossa visão mudou também, nos tornou pessoas mais fortes, né? Então hoje a gente entra no mercado também, mercado empreendedor mais forte, não é qualquer coisa que nos atinge, porque a gente tem uma mentalidade mais forte Ajuda a também. focar mais, né? Então, começou isso aqui, tu vai fazer isso E aqui. vai terminar, e Ah, vai vai até o começar uma fim. dieta, tu vai fazer essa dieta. O esporte, ele Ajudou a educar, né? Coisa que a gente ajudou não. vocês em vários aspectos da vida, desde Exato. passarem tempo juntos, conversarem sobre a mesma coisa, objetivos, mentalidade mais forte. Exato, é. Então, claro, que agora os últimos dias tá um pouco mais corrido, né? Até pra Laura aí tá fazendo Não os. está corrida, está cronometrada. Cara, não Cronometrado. faça isso, cara. Esqueci dessa Sabem que é palavra proibida. proibida a palavra Mas corrida na assim, mentalidade. estão mais. Agenda mais cheia, né? Então. Agora tô falando Agora melhor. é melhor, né? Agenda mais cheia e principalmente horários final de tarde, então. Acaba em alguns dias específicos a gente não. Mas o esporte, sem dúvida, nos uniu e nos transformou como pessoas, né? Quando a gente se conheceu, a gente não praticava esporte, né? E Nossa ali, senhora. um ano depois, Na pandemia, cara, a gente virou. Só vendo as fotos. E gordinhas, tu- Eu já fui sobrepeso. bem mais gordo. Eu já fui bem Quantas mais vezes gordo. tu treina na semana? 6 dias a semana. 6 dias. E se não treina, já Eu, falta alguma coisa. eu Você só já fica mais estressado se não treina. Sem dúvida. o domingo eu parei de treinar porque a idade tá chegando, né? E Nossa aí Sim, às eu vezes ele treinava 6 dias da semana e no domingo ia correr. Aí fazia emendava-se. 10, cara. Chegar segunda-feira eu tava desossado. Vocês acham que vocês teriam a performance profissional, resultados de vida hoje se não tivesse o esporte na vida de vocês? Não. Não. Além do esporte ter contribuído nessa questão de competitividade e fortalecido a mente, ele te traz também autoestima, né? Então tu começa a se sentir mais bonito. É a mesma coisa, a gente assemelha muito com a estética, né? Tu começa a se sentir mais bonito, tu começa a se posicionar diferente, tu começa a entrar em lugares diferentes, vestir roupas que tu não vestia antes. Isso faz com que tu fale melhor, que tu tenha um desempenho melhor, que tu se sinta à vontade, se sinta confiante. E é um ambiente também de network. Também. Grosso modo, é network. Tu tá ali conversando com pessoas. Quantos pacientes tu atendeu lá? Então, Eu acho que assim, se a pessoa quer crescer
e expandir financeiramente, em Os todos os negócios. aspectos da vida, o esporte ele E tem que crescer estar como no uma meio. pessoa. Não tem como tu ter sucesso sem ter um corpo saudável, uma mente forte. Eu acho que isso nos ajudou muito, sem dúvida. Agora os fins de semana também, né? Então, a gente tá tendo um pouco mais de tempo pra ficar juntos. Então a gente tem uma rotina um pouco diferente, né? Bem diferente do que era no passado. Às vezes acontecia no sábado, a Laura tá de plantão, eu ficava lá. Ou no domingo. Estão aprendendo a tomar vinho do jeito certo agora. É, então Eu nem mudou, vou, eu nem, mudou. eu nem vou abrir aqui, ó. Essa eu vou Não, Eu deixar. acho que tinha que abrir, sabe por quê? mas Porque abri uma tem enquete. muita gente que faz a mesma coisa. Por Tenho que o vinho no certeza. mercado tá de pé? Não. Não, não é É. essa a questão. Não foge, não foge. Ah, mas enfim, a gente todo isso aí, né? Vamos na igreja ao domingo, Legal. virou rotina, né? Então a gente teve esse hábito, né? Novo aí. Vamos supor assim, tínhamos hábitos de fazer viagens rotineiras, né? Ah, vamos férias, vamos pra praia. Praia aqui, a gente já mudou um pouco esse pensamento, vamos viagens um pouco que vai agregar no nosso, né, no nosso bem-estar, né, do casal em si. Então, Estão Hoje. aprendendo a desfrutar um pouco Exato. mais, né? E viver com a prosperidade, sabe, Anderson? Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida boa, a gente é mais próximo de Deus. Como casal, a gente tem conversas maravilhosas, a gente não tem controvérsia, sabe? Quando a gente toma decisões juntos. aprendi a respirar um pouco mais, pensar antes de falar. Deixar ela falar a última vez, a última palavra. Entendi. Essa eu também uso no meu Nossa relacionamento. senhora, a Sim. gente tinha uma época que era pauleira. Aí depois que tu aprendeu que a última palavra sempre é da mulher, mudou a Tem que vida pensar o dele. seguinte, não vai ter Ó, Cristo, conselho pros não homens. vai ter Cristo que mude tu falar alguma coisa, cara. Não vai Tudo adiantar. tem um momento, né? Exato. E Entendi. a gente toma decisões como time. Assim, Sim, sim, sim. tanto de empresa quanto em casa, a gente sempre entra num consenso e toma a decisão junto. Vocês conseguem dialogar, né? Sim. Vocês dois conseguem conversar. Tu falaste vocês dois acabaram de falar também de Deus, né? O Rodrigo falou que tem hábitos que foram instalados, falou que também que se aproximaram. Como que Deus foi importante também no sustento dessa caminhada, como está sendo importante, como está sendo esse processo de vocês também nesse sentido. Eu acho que a fé, ela só se dá quando a gente tem uma coisa improvável para conquistar, porque senão não é fé, né? E aí, nesses últimos meses, foi realmente isso. Foi a questão de dar o passo e pedir para Deus colocar o chão. Eu tive uma fé absoluta que iria dar certo. Tanto é que essas semanas atrás eu fiz uma compra muito maior do que eu imaginava um dia comprar em relação a produtos, né? E eu dei esse passo também, tendo a certeza que Deus ia botar o chão. Então, em tudo na nossa vida, a gente conta com a palavra dele, né? E a gente sabe que se a gente age de forma correta, faz tudo em nome de Deus, não tem como dar errado, né? Então, a gente traz isso para nossa vida, traz isso para dentro da clínica, tratar as pessoas com igualdade, amar o próximo, ser transparente. Então, eu tenho certeza que quando a gente coloca Deus no meio da história, tu prospera muito mais do que um dia tu imaginou prosperar. Sem dúvida. E a tua caminhada? Faço das palavras da Laura a minha, né? Porque... Tanto é que a gente teve uma mudança, né? Nós somos católicos, os dois somos católicos, né? Então, por, por indução da Laura e por amigos que também eram católicos e passaram para frequentar uma outra igreja lá em Juí, né? A PIB. Então a gente acabou mudando e a gente se adaptou bem e entendeu melhor, né? Vamos dizer assim, hoje eu consigo entender melhor Se conectou se melhor com Deus, entende né? com Deus, com a palavra que a Bíblia está pregando lá, que consigo assimilar muito mais fácil e ali fez uma virada de chave que
que valeu a pena, assim, sabe? Boa. Mas, Legal. como católico, sempre frequentei a igreja. Sim, Essa é. parte ali, nada Esse de. processo, né? É um processo que só veio agregar, né? Então, valeu a pena essa trajetória. Laura, o que você mais admira no Rodrigo? Ai, ai, ai. Eu acho que o Rodrigo, ele é muito, ele é o provedor do lar, né? Então, assim, ele toma iniciativa, ele é a figura masculina e eu deixo ele ter essa posição, né? Eu acho que as coisas fluem melhor dessa forma. Ele faz desde a parte da gestão de contas, por mais que eu pudesse fazer, eu deixo com ele porque ele é uma pessoa assim e eu tenho que preservar essa parte, né, de ser a figura masculina da relação. E ele vai muito bem nesse papel, sabe? Isso eu admiro muito nele. A questão de proteger o lar, da segurança. Então, tudo que ele pensa é a favor do casal, né? Nunca toma decisões sozinho, sempre está pensando em mim e pensando na gente, né? Nunca toma decisões sem a gente ter um consentimento ou sem pensar em mim, né? Eu acho que essa é uma qualidade muito forte dele. E o quanto ele foi importante nessa trajetória, enfim. Ai, sem dúvidas, 100%. Ele me ajudou com tudo, né? Questão de CNPJ, administrativo, até questão de, tipo, duas coisas, né? Calma, amor, O apoio, vai dar suporte. certo. Não pensa nisso, não fica chateada. Ou até no calma, amor, não entra com as duas pernas, vai com uma perna de cada vez, não enlouquece. Então ele é essa base, assim, sabe? Ele, às vezes eu tô muito elétrica, muito exaltada e ele vem e diminui a minha frequência. E me dá essa estabilidade, sabe? De dizer, não, vai dar certo. Se não der certo, a gente vai lá e vai pegar um empréstimo. Então, é muito essa questão de E ter segurança. alguém em casa que tá junto É. Eu hoje, acelera muito, né? exato, hoje eu acho que assim, os casais, as pessoas que querem empreender, se Prosperar. tiver o casal junto nessa, é surreal. O crescimento é muito mais rápido, um apoiando o outro. Porque ele sabe, às vezes, que ele, como ele tá no meu dia a dia também, nos bastidores, ele sabe um pouco dos meus sentimentos, né? Então, às vezes, quando eu tô em casa, que eu tô um pouco mais triste, ou um pouco mais para baixo, ele entende que é por causa de tal motivo, porque ele tá vivenciando isso junto comigo, né? Então, essa questão de dar a mão e vamos junto, vamos pegar junto nessa, faz a gente crescer muito mais rápido, né? Porque eu Legal. chego em casa e eu digo, eu quero fazer tal coisa. E ele compra a ideia, me dá a segurança, mas compra a ideia junto. E aí a gente cresce muito mais rápido, né? Você, Rodrigo, o que você mais admira na Laura? Cara, a Laura é a pessoa, acho que a pessoa mais transparente e verdadeira que deve existir nessa fase da Terra, porque ela age muito no impulso, né? É uma pessoa assim que. E tudo no impulso, eu digo Era assim. pra ser qualidade, né? Mas é qualidade, no impulso Age no de. impulso. Vou te dar mais uma chance pra te Mas começar. impulsionar, mas não é. Impulsionar não é um defeito, né, gente? Não, tu quer dizer que ela é verdadeira, é Verdadeira, assim, isso? tudo que ela faz, ação, toda ação é uma ação impulsiva, mas na quesito de ser Verdadeira, mas transparente. assim, a palavra que eu quero falar tá me fugindo. A pessoa não é forte, é uma pessoa que. Vamos dizer forte, tá? Uma pessoa forte em tudo que ela faz. Desde a fala, desde a ação. Uhum. Então, mas eu acho que assim, a principal qualidade dela é a verdadeira. Ela é a pessoa assim que eu posso confiar nela. Tudo que ela fizer, tudo que ela falar, eu sei que é real. E desde que ela passa para o paciente. Então, acho que a principal qualidade dela é ser verdadeira, né? Então, ser fiel, seja no trabalho, seja em casa, seja com você, né? Então, crer muito em Deus, né? E acho que são os pontos fortes dela aí e ser qualificada e perito no que faz. Então, tudo que ela Faz bem. faz bem e dá certo.
E tem uma energia, né? Uma energia. Palavra que eu ia falar, Energia. cara. O impulso era energia, Energia cara. boa, né? A Energia energia dela, positiva. assim, é surreal. Uhum. Então, tudo faz tudo com amor, né? Tudo com amor. Tudo com entrega, né? Tudo com entrega. O que ela puder entregar, ela vai ter. Exatamente. Tiver o alcance dela, ela vai entregar. Que legal. E o que vocês diriam para este casal 3 anos atrás, hoje, que o casal de hoje diria Bah, para Eu vou deixar o Rodrigo iniciar essa. O que tu diria? o Rodrigo de hoje diria pro Rodrigo, É que assim, ó, que nem a gente fala, a gente evolui, né? O Rodrigo lá de trás nunca imaginou estar aqui hoje. Começa por aí. Legal. A gente tem uma visão, uma cabeça muito fechada, né? Eu principalmente, porque eu CLT, né, dentro da empresa, fazendo uma rotina 360 dias no ano, a mesma coisa, a Laura a mesma situação. Então nós éramos aquela coisa assim, vai ser isso aqui e tá tudo bem, né? Estávamos acomodados, né? Então, o que tu pode comentar Não, aí? eu acho que assim, o Rodrigo, desde o início, ele me ajudou muito a questão de segurança, principalmente financeira, né? Então, eu financiei a minha faculdade, eu pago até hoje ela, então eu tenho contas bem altas. Acabava que no final do mês, ali sendo CLT, não me sobrava muito dinheiro. E aí ele foi essa segurança, né? Ele sempre foi o provedor do lar. Ele deixava de comprar as coisas dele, ficava sem comprar roupa um tempão, coisa, perfume, Abria coisas mão pessoais depois. para casa, né? E às vezes até para mim. Então, hoje, a Laura de hoje, junto com o Rodrigo, a gente estar desfrutando de viagens, coisas maravilhosas que a vida nos propõe, é algo que, sem dúvida, nos faz repensar, sabe? Então hoje a gente vive algo extraordinário. Eu tenho certeza que nos próximos meses, nos próximos anos, vai ser muito mais. Mas o casal de 3 anos atrás que vivia com um salário muito pequeno, a gente, uma época, enquanto eu construía a casa, morava do lado da mãe dele, num apartamento minúsculo, né? Sempre, às vezes, deixava de comprar um lanche no final de semana porque não tinha dinheiro, ou ia no mercado, às vezes não pegava as coisas que realmente tu O queria, nosso sonho é né? aquele sonho assim, vou construir minha casa, vou ter o nosso carro e é Esse isso era o aí. nosso objetivo. Era o A gente tava objetivo, feliz se a gente tivesse a nossa casa própria e o nosso entendeu? carro. E hoje, vendo tudo que a gente Hoje está eu tô pensando em vivendo, vender a casa, quem quiser comprar. É o negócio. e aí poder ir no mercado e comprar o que, sabe, sem olhar o preço, e comer uma coisa diferente, um sushi, algo mais caro, sabe? E Aproveitar o momento, né? desfrutar daquilo. Desfrutar sem culpa e tal. Exato, é muito incrível, E o É assim. coisas que a gente nunca imaginava, por exemplo. Anos, né? A gente falou em viagem, né? Vamos para um resort, inclusive, meu Deus do céu, O quero que é ir e isso, tal. né? Compramos lá, parcelado em 200 mil vezes, né? Pô, esse ano já compramos outra. O que tu diria pra Laura lá? A Laura de hoje diria pra Laura lá do comecinho. Eu acho que eu diria para ela que teriam muitas pedras no caminho, como tiveram desde adolescente, mas que não era para mim ver um final. Era para mim ver uma luz no fim do túnel, sempre ir caminhando, sempre ir com autenticidade, honestidade, que pisando num chão que Deus ainda não colocou, mas ele iria colocar, ter fé que vai dar certo. A Laura de alguns anos atrás era muito insegura, então as minhas emoções dependiam muito de como as pessoas me viam, né? Hoje eu já não penso tanto dessa forma. Eu sou eu mesma. Se você não gostar da minha forma, você vai lá e para de me seguir no Instagram, né? Então, ter essa autoconfiança te faz também, às vezes, não absorver tantas coisas ruins, né? Se a pessoa não gosta de ti, paciência, nem Jesus agradou a todos, Diria né? pra Laura, continua, é isso? Continua, não olha, Seja não olha você. para os lados, não olha para a grama do vizinho, seja você, estude, dê teu melhor, que vai dar certo.
E tu? E, aque- e aquela. E aquela Laura lá de trás, que o sonho lá, um dia era chegar até o caixa, que já tava indo longe quando entrou na área de saúde. Qual é o sentimento que tu tem contigo mesma, né? A olhar. Tu não imaginava estar onde está hoje. O que que tu sente ao lembrar essa trajetória? Eu sinto muita gratidão porque eu deveria ter passado por tudo aquilo para me tornar o que eu sou hoje, mas eu tinha uma vida muito pequena, né? Uma roda pequena de convívio, um local muito pequeno também em questão de território. Então, expandir da forma que eu expandi não tem explicação. Eu acho que muito se deve à autenticidade, ser eu mesma, cativar as pessoas, ser querida, educada, tive sempre muito respeito, né? Então são valores que eu carrego comigo e que eu não abro mão, né? Tanto desde aquela época lá, com 15, 16 anos até hoje, por mais que eu vim de uma família humilde, com poder aquisitivo muito baixo, eles sempre me falaram sobre respeito, educação, né? Não roubar, né? Os valores principais, que é uma. Preservou os teus valores, sempre crescendo, investindo, mas preservando a tua identidade, quem tu é. Isso. Nesse sentido. Olhando pra trás é surreal, assim, né? Tu vê uma menina jovem que era pra ter. O futuro dela era ter trabalhado num caixa, tá morando, né? No mesmo local, de aluguel, e hoje tá vivendo isso. Tá num podcast, tipo, tão rápido, né? Não tem explicação, acho que é Deus mesmo. Que bom. E como foi estar aqui hoje? Muito bom. Gostaram da Bom, experiência? bom Legal. porque também as pessoas acho que conseguem aprender um pouquinho como a gente faz essa parte de empreender, né? Que seja inspiração para outras pessoas, tanto a vida pessoal, quanto qualidade de vida, quanto Que empreendedorismo, dá para misturar os dois lados, né? Então, o um pode ajudar o CPF, outro, né? Ninguém, ninguém precisa vou ser abandonar, mais que ninguém ninguém ser mais também. ninguém. Agora, porque Passar por cima de agora ninguém. a Laura ganha mais que eu você é inferior. Não é essa É. questão, né? Então, Então, tudo que a gente ganha hoje, que a gente fatura juntos, né? Não é valores porque separados. é tudo novo para nós também, né? Então, pensa, isso é coisa. A gente foi saber quanto que é a margem do lucro dela mês passado. Sim. Nós não tínhamos no papel, nós tínhamos Ideia, uma uma ideia. hipótese. É do casal, né? Então, Sempre, né? O casal. hoje a gente sabe que A gente se aproxima de pessoas também que são coerentes com a nossa forma de viver. Então, assim, tentamos passar a mesma ideia, né? Mensagem. Para que as pessoas, dali a pouco, sigam o mesmo caminho. Entendi. Eu também quero aproveitar aqui para agradecer vocês por terem vindo, se deslocado até aqui, né? Parado a agenda de vocês, que eu sei que também é concorrida, né? Para estarem aqui hoje prestigiando a todos nós aqui com a história bonita que vocês já construíram, estão construindo e vão seguir construindo, né? Vocês têm todo o meu respeito, a minha admiração também. E contem sempre, né, com um parceiro, com um amigo, com um mentor também. Para mim, eu sou grato pela vida de vocês, pela oportunidade que me deram de contribuir um pouquinho na caminhada de vocês. Desejo as melhores coisas do mundo na vida de vocês, que Deus esteja cada vez mais presente, que vocês sigam desfrutando e fazendo a diferença na vida aí de muitas pessoas, como estão fazendo. E quero pedir, né, para nós encerrar esse episódio, pedir para você primeiro, cara, tá bom? Para te olhar naquela câmera ali do lado, tá bom? E quero que tu deixe tua mensagem para pessoa que tá ouvindo esse episódio, né, que também gostaria de trilhar um caminho semelhante ou que tem uma vontade de avançar, de crescer, de se desenvolver. Quero que tu deixe a mensagem que tu gostaria de deixar, enfim, no teu coração para essas pessoas, tá bom? Então, assim como eu, né? Hoje
eu sou do bastidor. Se você se vê como eu, o Anderson é uma pessoa que pode auxiliar nisso aí, né? Sem dúvida ele ajudou nós um bocado. E nada impede que eu, tendo o meu emprego, consiga auxiliar e ajudar que a Laura, no caso, cresça. Então, acredito eu que você possa fazer o mesmo. Ou, se você deseja crescer de forma que você se sinta feliz, que você consiga fazer tudo que você queira, a forma mais fácil disso é uma transição de carreira, né? Então, desde que seja tudo bem feito, nos conformes, com o auxílio de quem tem o potencial para fazer isso acontecer. Legal, muito bem. Importante tu falou, às vezes a pessoa acredita que ela só é bem-sucedida, algo nesse sentido. Você só acredita muitas vezes que você é bem-sucedido quando você está no palco, né? Quando você é a pessoa que mais aparece ou que mais posta. E não, né? Deus nos colocou habilidades, talentos diferentes, perfis diferentes. E para que a pessoa que está no palco brilhe, precisa ter pessoas competentes nos bastidores também. Então, você precisa se conhecer para saber qual é o lugar no mundo que você precisa ocupar também. Tá bom? E é isso, então. Eu ia dizer, e a minha Brincadeira. mensagem? Sua vez, então, Laura Schneider. Deixa tua mensagem olhando lá para aquela câmera, para quem está ouvindo a mensagem que tu quer deixar do teu coração, enfim, deixa lá para aquela pessoa lá do outro lado. Se eu cheguei até aqui com todas essas dificuldades financeiras, de vida, enfim, com certeza tu pode chegar também, porque tudo que eu construí hoje foi com as minhas próprias pernas. Então eu sempre pensava assim, poxa, se tal fulano é bem sucedido, por que que eu não posso ser também? O que que eu não tenho que a fulana tem? Tenho saúde, tenho corpo, tenho cérebro, então eu vou trabalhar e vou ser tão boa quanto. Hoje não existe nada na minha vida que se eu não me dedicar eu não consiga fazer. Então, isso é um recado também. Se tu sonha, tô olhando certo? Então, se tu sonha alto, se tu sonha gigante, confia no teu potencial, confia nos teus sonhos. Não perde a autenticidade, não perde você no caminho. Tenta manter a tua essência ao longo do percurso, que vai dar tudo certo. E pau na máquina. Aê, palmas para esse casal. Muito bem, muito bem, muito bem. E é isso, muito obrigado, parabéns para você que chegou até aqui. Espero que você conseguiu extrair da nossa conversa aqui muitos insights para você aplicar, né? E eu desejo para você que você não fique apenas com esse conhecimento, mas que você escolha algo aqui para colocar em prática, pois é só na prática, na execução, não o quanto você sabe que vai fazer diferença no teu caminhar daqui para frente, ok? Tamo junto e até uma próxima.